assista Tube Channel. As melhores indicações de conteúdos em um só lugar. Inscreva-se no nosso canal e ative o sininho das notificações para ficar por dentro de tudo. Logo de cara, o filme já mostra que não vai economizar na adrenalina. Tem corrida ilegal nas ruas de Cuba, com carros pegando fogo e Dom mostrando que ainda é o rei da direção. Só que, depois dessa cena eletrizante, o clima começa a mudar. Cypher, a vilã mais fria e calculista da franquia, coloca Dom numa enrascada. Ele é obrigado a obedecer, sem contar nada para Letty ou para o resto da equipe. Imagina a confusão. O time inteiro fica sem entender nada, achando que o cara que sempre protegeu todo mundo agora resolveu se vender pro lado errado. E aí começa a loucura. A equipe, que já não era exatamente calma, entra em choque. Hobbs, o brutamontes agente do governo, que agora virou meio amigo deles, tenta manter tudo sob controle, mas é difícil. O grupo precisa enfrentar não só os inimigos, mas também o próprio Dom, que parece disposto a destruir tudo que construiu junto com eles. Cada missão fica mais perigosa, e cada corrida vira um campo de batalha. E, como se não bastasse, Cypher começa a mostrar que tem um plano muito maior: controlar armas tecnológicas e ameaçar o mundo inteiro. É aí que a coisa fica gigante. Não é só mais sobre corridas ou roubos ousados, mas sobre salvar o planeta de uma vilã que pode mexer com sistemas militares e até lançar mísseis nucleares. E no meio disso tudo, o coração da equipe está dividido, porque ninguém quer machucar o Dom. Eles querem entender por que ele está fazendo isso. Letty, principalmente, não acredita que o marido tenha virado um inimigo de verdade. Ela sente que tem algo escondido, algo maior por trás dessa mudança. O filme vai jogando cena atrás de cena, daquelas que fazem a gente prender a respiração. Tem perseguição em Nova York, com uma chuva de carros despencando dos prédios porque Cypher hackeia centenas de veículos de uma só vez. É um caos total nas ruas, com Dom liderando esse ataque. E mesmo ali no meio da destruição, dá pra ver que ele não é totalmente frio. Sempre tem um detalhe, um gesto, que mostra que ele ainda pensa na família, mesmo fingindo estar do outro lado. E claro, não dá pra falar de Velozes e Furiosos 8 sem lembrar da parte mais insana, a corrida no gelo. O time vai parar na Rússia tentando impedir Cypher de lançar um míssil nuclear. E aí, meu amigo, é carro correndo sobre gelo, tanque de guerra deslizando, submarino saindo debaixo d'água, míssil voando e os personagens escapando por um fio. É o tipo de cena que só essa franquia consegue inventar, juntando ação impossível com aquela sensação de meu Deus, como é que eles pensaram isso? Enquanto tudo isso acontece, o grande mistério é: por que o Dom traiu sua família? A resposta vem com um choque enorme. Cypher estava chantageando ele porque tinha sequestrado a ex-namorada dele, Helena, e o filho pequeno que Dom nem sabia que tinha. Isso muda tudo, porque mostra que ele nunca esteve do lado errado de verdade. Ele só estava tentando proteger a criança. Quando a equipe descobre isso, a raiva dá lugar à união, e eles voltam a lutar juntos, agora ainda mais determinados a derrubar Cypher. Tudo começa em Havana, Cuba, e já dá pra sentir aquele clima quente, colorido, barulhento, cheio de carros velhos, mas super tunados, sabe? Dom e Letty estão ali curtindo o momento, aproveitando uma espécie de lua de mel, longe de toda aquela vida de missões perigosas. Parece que enfim eles vão ter um pouco de paz. Mas a gente já sabe que paz e Velozes e Furiosos não combinam, né? Do nada, aparece uma treta local. Um cara provoca Dom e coloca em risco o respeito da família dele em Havana. E claro, Dom não deixa barato. Ele entra numa corrida clássica, daquelas que definem quem é o rei da rua. Só que não é qualquer corrida. O carro que Dom pega é praticamente uma sucata, enquanto o rival está com uma máquina muito mais potente. Só que se tem uma coisa que a gente já aprendeu é que o carro não faz o piloto, e Dom é o cara que transforma qualquer lata velha em uma arma de corrida. A disputa é insana, com o motor pegando fogo, peças voando, a cidade inteira vibrando, e no final Dom consegue vencer, mas não humilha o rival. Pelo contrário, mostra respeito, entrega o carro de volta e prova por que é respeitado em qualquer canto do mundo. Esse é o Dom que todo mundo conhece. Firme, justo e com aquele espírito de família. Letty olha para ele e percebe que aquele cara, mesmo depois de tudo, ainda é o homem pelo qual ela se apaixonou.
É um começo que dá aquela sensação de nostalgia, lembrando os tempos das primeiras corridas. Mas é aí que as coisas começam a mudar. Enquanto Dom anda pelas ruas de Havana, ele é surpreendido por uma mulher misteriosa, Cypher. Só pela cara dela já dá pra perceber que não é alguém confiável. Ela fala com Dom como se já soubesse tudo sobre ele, como se tivesse estudado cada detalhe da vida dele. E aí vem o choque. Ela mostra algo que a gente ainda não sabe exatamente o que é, que faz o olhar de Dom mudar completamente. É como se, em poucos segundos, todo o chão dele tivesse desabado. O mais estranho é que Dom não reage com violência, nem tenta enfrentar Cypher. Ele simplesmente escuta, e isso já é um sinal de que o que ela tem nas mãos é poderoso demais. E logo depois, quando ele volta para Letty, tenta agir como se nada tivesse acontecido, mas o peso no olhar dele entrega que algo está errado. É como se ele estivesse escondendo um segredo que poderia destruir tudo. Pouco tempo depois, Hobbs aparece. O brutamontes agente, cheio de frases engraçadas e sempre pronto para a briga, chega trazendo uma nova missão. A equipe precisa se reunir de novo para enfrentar uma ameaça internacional. Parece um trabalho normal para o grupo deles. Correr, roubar, impedir armas perigosas de caírem em mãos erradas. Então, todos se juntam. Letty, Roman, Tej, Ramsey, cada um com seu jeitão e sua habilidade. A família está reunida novamente. Eles embarcam nessa missão acreditando que vão agir como sempre, todos juntos, confiando uns nos outros e, claro, liderados por Dom. Mas é justamente nesse ponto que o mundo deles vira de cabeça para baixo. No meio da operação, quando tudo parece controlado, Dom faz algo inimaginável. Trai a equipe. Ele rouba o artefato que eles estavam tentando proteger e entrega direto para Cypher. Imagina a cena. O grupo inteiro fica em choque, sem acreditar no que está acontecendo. Hobbs, que confiava nele, é deixado para trás e Letty fica sem chão, sem entender por que o homem da vida dela faria uma coisa dessas. É como se a base da família tivesse sido destruída em um único movimento. Pouco tempo depois, Hobbs aparece. O brutamontes agente, cheio de frases engraçadas e sempre pronto para a briga, chega trazendo uma nova missão. A equipe precisa se reunir de novo para enfrentar uma ameaça internacional. Parece um trabalho normal para o grupo deles. Correr, roubar, impedir armas perigosas de caírem em mãos erradas. Então, todos se juntam. Letty, Roman, Tej, Ramsey, cada um com o seu jeitão e sua habilidade. A família está reunida novamente. Eles embarcam nessa missão acreditando que vão agir como sempre, todos juntos, confiando uns nos outros e, claro, liderados por Dom. Mas é justamente nesse ponto que o mundo deles vira de cabeça para baixo. No meio da operação, quando tudo parece controlado, Dom faz algo inimaginável. Trai a equipe. Ele rouba o artefato que eles estavam tentando proteger e entrega direto para Cypher. Imagina a cena. O grupo inteiro fica em choque, sem acreditar no que está acontecendo. Hobbs, que confiava nele, é deixado para trás e Letty fica sem chão, sem entender por que o homem da vida dela faria uma coisa dessas. É como se a base da família tivesse sido destruída em um único movimento. Depois da traição chocante do Dom, o clima entre a galera muda completamente. Ninguém consegue acreditar no que viu, mas a realidade é dura. Ele agora está ao lado da tal Cypher. E isso não é só um problema de confiança, é um perigo gigante, porque se tem alguém que pode usar o talento do Dom para o mal, essa pessoa é ela. O Hobbs acaba preso por causa da confusão da missão. Só que ele não fica muito tempo atrás das grades, porque tem uma jogada esperta. Ele é colocado em uma cela bem ao lado de um cara que a gente já conhece, aquele inimigo do filme anterior. Imagina o barraco. 2 grandalhões, cheios de raiva, brigando e trocando farpas o tempo inteiro. É soco, chute, provocação. Parece que vai sair morte dali. Mas aí surge uma proposta maluca: unir forças. O Mr. Nobody, aquele agente misterioso do governo, aparece com a ideia de juntar Shaw à equipe, porque a ameaça é tão grande que não dá para ficar escolhendo aliado. Enquanto isso, Dom segue com Cypher. E é nessa parte que a gente começa a perceber que ele não está ali por escolha própria. Ele age frio, distante, mas não parece ser o mesmo cara que conhecemos. Cypher, com aquele jeitão calculista, começa a mostrar que está sempre um passo à frente, e em um momento tenso, ela revela o que tem nas mãos. Dom descobre que a ex-namorada dele, Helena, foi sequestrada, e junto com ela, o filho dele, que ele nem sabia que existia. Pronto. Aí faz sentido porque Dom está fazendo tudo aquilo. Não é traição de verdade, é chantagem. Cypher basicamente prendeu o coração do cara. De volta à equipe, a galera tenta se reorganizar. Letty, coitada, fica arrasada.
Ela sabe que Dom não é mau, mas também não consegue explicar para os outros o motivo de ele estar do outro lado. É aquela luta entre razão e emoção. Roman, como sempre, soltam as piadinhas para aliviar a tensão. Mas a verdade é que todos estão perdidos. É a primeira vez que eles não têm certeza se conseguem vencer. E então acontece uma das cenas mais loucas do filme, a perseguição em Nova York. Cypher mostra sua arma secreta, hackeia centenas de carros ao mesmo tempo. Imagina carros autônomos, carros comuns, tudo sendo controlado remotamente por ela. De repente, as ruas ficam tomadas por veículos desgovernados, despencando de prédios, atravessando cruzamentos, causando um caos inacreditável. É como se uma onda de ferro e pneus tivesse invadido a cidade. E no meio disso tudo, Dom está lá, liderando o ataque. A equipe tenta pará-lo, cercando e colocando o plano em prática. Chega a rolar um momento em que eles quase conseguem capturar Dom, usando uma espécie de cabos para segurar o carro dele. Mas como sempre, o cara é genial na direção e consegue se saltar destruindo tudo no caminho. E quando a gente pensa que ele vai pegar pesado com os antigos companheiros, ele foge sem realmente machucá-los. Isso já dá uma pista de que, por trás daquela fachada de traidor, ainda existe o mesmo Dom que protege a família. Logo de cara, o filme já mostra que não vai economizar na adrenalina. Tem corrida ilegal nas ruas de Cuba, com carros pegando fogo e Dom mostrando que ainda é o rei da direção. Só que, depois dessa cena eletrizante, o clima começa a mudar. Cypher, a vilã mais fria e calculista da franquia, coloca Dom numa enrascada. Ele é obrigado a obedecer, sem contar nada para Letty ou para o resto da equipe. Imagina a confusão. O time inteiro fica sem entender nada, achando que o cara que sempre protegeu todo mundo agora resolveu se vender pro lado errado. E aí começa a loucura. A equipe, que já não era exatamente calma, entra em choque. Hobbs, o brutamontes agente do governo, que agora virou meio amigo deles, tenta manter tudo sob controle, mas é difícil. O grupo precisa enfrentar não só os inimigos, mas também o próprio Dom, que parece disposto a destruir tudo que construiu junto com eles. Cada missão fica mais perigosa, e cada corrida vira um campo de batalha. E, como se não bastasse, Cypher começa a mostrar que tem um plano muito maior: controlar armas tecnológicas e ameaçar o mundo inteiro. É aí que a coisa fica gigante. Não é só mais sobre corridas ou roubos ousados, mas sobre salvar o planeta de uma vilã que pode mexer com sistemas militares e até lançar mísseis nucleares. E no meio disso tudo, o coração da equipe está dividido, porque ninguém quer machucar o Dom. Eles querem entender por que ele está fazendo isso. Letty, principalmente, não acredita que o marido tenha virado um inimigo de verdade. Ela sente que tem algo escondido, algo maior por trás dessa mudança. O filme vai jogando cena atrás de cena, daquelas que fazem a gente prender a respiração. Tem perseguição em Nova York, com uma chuva de carros despencando dos prédios, porque Cypher hackeia centenas de veículos de uma só vez. É um caos total nas ruas, com Dom liderando esse ataque. E mesmo ali no meio da destruição, dá pra ver que ele não é totalmente frio. Sempre tem um detalhe, um gesto, que mostra que ele ainda pensa na família, mesmo fingindo estar do outro lado. E claro, não dá pra falar de Velozes e Furiosos 8 sem lembrar da parte mais insana, a corrida no gelo. O time vai parar na Rússia tentando impedir Cypher de lançar um míssil nuclear. E aí, meu amigo, é carro correndo sobre gelo, tanque de guerra deslizando, submarino saindo debaixo d'água, míssil voando e os personagens escapando por um fio. É o tipo de cena que só essa franquia consegue inventar, juntando ação impossível com aquela sensação de meu Deus, como é que eles pensaram isso? Enquanto tudo isso acontece, o grande mistério é: por que o Dom traiu sua família? A resposta vem com um choque enorme. Cypher estava chantageando ele porque tinha sequestrado a ex-namorada dele, Helena, e o filho pequeno que Dom nem sabia que tinha. Isso muda tudo, porque mostra que ele nunca esteve do lado errado de verdade. Ele só estava tentando proteger a criança. Quando a equipe descobre isso, a raiva dá lugar à união, e eles voltam a lutar juntos, agora ainda mais determinados a derrubar Cypher. Tudo começa em Havana, Cuba, e já dá para sentir aquele clima quente, colorido, barulhento, cheio de carros velhos, mas super tunados, sabe? Dom e Letty estão ali curtindo o momento, aproveitando uma espécie de lua de mel. Longe de toda aquela vida de missões perigosas, parece que enfim eles vão ter um pouco de paz. Mas a gente já sabe que paz e Velozes e Furiosos não combinam, né?
Do nada, aparece uma treta local. Um cara provoca Dom e coloca em risco o respeito da família dele em Havana. E claro, Dom não deixa barato. Ele entra numa corrida clássica, daquelas que definem quem é o rei da rua. Só que não é qualquer corrida. O carro que Dom pega é praticamente uma sucata, enquanto o rival está com uma máquina muito mais potente. Só que se tem uma coisa que a gente já aprendeu é que o carro não faz o piloto, e Dom é o cara que transforma qualquer lata velha em uma arma de corrida. A disputa é insana, com o motor pegando fogo, peças voando, a cidade inteira vibrando, e no final Dom consegue vencer, mas não humilha o rival. Pelo contrário, mostra respeito, entrega o carro de volta e prova por que é respeitado em qualquer canto do mundo. Esse é o Dom que todo mundo conhece, firme, justo e com aquele espírito de família. Letty olha para ele e percebe que aquele cara, mesmo depois de tudo, ainda é o homem pelo qual ela se apaixonou. É um começo que dá aquela sensação de nostalgia, lembrando os tempos das primeiras corridas. Mas é aí que as coisas começam a mudar. Enquanto Dom anda pelas ruas de Havana, ele é surpreendido por uma mulher misteriosa, Cypher. Só pela cara dela já dá para perceber que não é alguém confiável. Ela fala com Dom como se já soubesse tudo sobre ele, como se tivesse estudado cada detalhe da vida dele. E aí vem o choque. Ela mostra algo que a gente ainda não sabe exatamente o que é, que faz o olhar de Dom mudar completamente. É como se, em poucos segundos, todo o chão dele tivesse desabado. O mais estranho é que Dom não reage com violência, nem tenta enfrentar Cypher. Ele simplesmente escuta, e isso já é um sinal de que o que ela tem nas mãos é poderoso demais. E logo depois, quando ele volta para Letty, tenta agir como se nada tivesse acontecido. Mas o peso no olhar dele entrega que algo está errado. É como se ele estivesse escondendo um segredo que poderia destruir tudo. Pouco tempo depois, Hobbs aparece. O brutamontes agente, cheio de frases engraçadas e sempre pronto para a briga, chega trazendo uma nova missão. A equipe precisa se reunir de novo para enfrentar uma ameaça internacional. Parece um trabalho normal para o grupo deles. Correr, roubar, impedir armas perigosas de caírem em mãos erradas. Então, todos se juntam. Letty, Roman, Tej, Ramsey, cada um com seu jeitão e sua habilidade. A família está reunida novamente. Eles embarcam nessa missão acreditando que vão agir como sempre, todos juntos, confiando uns nos outros e, claro, liderados por Dom. Mas é justamente nesse ponto que o mundo deles vira de cabeça para baixo. No meio da operação, quando tudo parece controlado, Dom faz algo inimaginável. Trai a equipe. Ele rouba o artefato que eles estavam tentando proteger e entrega direto para Cypher. Imagina a cena. O grupo inteiro fica em choque, sem acreditar no que está acontecendo. Hobbs, que confiava nele, é deixado para trás e Letty fica sem chão, sem entender por que o homem da vida dela faria uma coisa dessas. É como se a base da família tivesse sido destruída em um único movimento. Pouco tempo depois, Hobbs aparece. O brutamontes agente, cheio de frases engraçadas e sempre pronto para a briga, chega trazendo uma nova missão. A equipe precisa se reunir de novo para enfrentar uma ameaça internacional. Parece um trabalho normal para o grupo deles. Correr, roubar, impedir armas perigosas de caírem em mãos erradas. Então, todos se juntam. Letty, Roman, Tej, Ramsey, cada um com o seu jeitão e sua habilidade. A família está reunida novamente. Eles embarcam nessa missão acreditando que vão agir como sempre, todos juntos, confiando uns nos outros e, claro, liderados por Dom. Mas é justamente nesse ponto que o mundo deles vira de cabeça para baixo. No meio da operação, quando tudo parece controlado, Dom faz algo inimaginável. Trai a equipe. Ele rouba o artefato que eles estavam tentando proteger e entrega direto para Cypher. Imagina a cena. O grupo inteiro fica em choque, sem acreditar no que está acontecendo. Hobbs, que confiava nele, é deixado para trás e Letty fica sem chão, sem entender por que o homem da vida dela faria uma coisa dessas. É como se a base da família tivesse sido destruída em um único movimento. Depois da traição chocante do Dom, o clima entre a galera muda completamente. Ninguém consegue acreditar no que viu, mas a realidade é dura. Ele agora está ao lado da tal Cypher. E isso não é só um problema de confiança, é um perigo gigante, porque se tem alguém que pode usar o talento do Dom para o mal, essa pessoa é ela. O Hobbs acaba preso por causa da confusão da missão. Só que ele não fica muito tempo atrás das grades, porque tem uma jogada esperta. Ele é colocado em uma cela bem ao lado de um cara que a gente já conhece, aquele inimigo do filme anterior. Imagina o barraco.
Dois grandalhões, cheios de raiva, brigando e trocando farpas o tempo inteiro. É soco, chute, provocação. Parece que vai sair morte dali. Mas aí surge uma proposta maluca: unir forças. O Mr. Nobody, aquele agente misterioso do governo, aparece com a ideia de juntar Shaw à equipe, porque a ameaça é tão grande que não dá para ficar escolhendo aliado. Enquanto isso, Dawn segue com Cypher. E é nessa parte que a gente começa a perceber que ele não está ali por escolha própria. Ele age frio, distante, mas não parece ser o mesmo cara que conhecemos. Cypher, com aquele jeitão calculista, começa a mostrar que está sempre um passo à frente, e em um momento tenso, ela revela o que tem nas mãos. Dawn descobre que a ex-namorada dele, Helena, foi sequestrada, e junto com ela, o filho dele, que ele nem sabia que existia. Pronto, aí faz sentido porque Dawn está fazendo tudo aquilo. Não é traição de verdade, é chantagem. Cypher basicamente prendeu o coração do cara. De volta à equipe, a galera tenta se reorganizar. Letty, coitada, fica arrasada. Ela sabe que Dawn não é mau, mas também não consegue explicar para os outros o motivo de ele estar do outro lado. É aquela luta entre razão e emoção. Roman, como sempre, soltam as piadinhas para aliviar a tensão. Mas a verdade é que todos estão perdidos. É a primeira vez que eles não têm certeza se conseguem vencer. E então acontece uma das cenas mais loucas do filme: a perseguição em Nova York. Cypher mostra sua arma secreta, hackeia centenas de carros ao mesmo tempo. Imagina carros autônomos, carros comuns, tudo sendo controlado remotamente por ela. De repente, as ruas ficam tomadas por veículos desgovernados, despencando de prédios, atravessando cruzamentos, causando um caos inacreditável. É como se uma onda de ferro e pneus tivesse invadido a cidade. E no meio disso tudo, Dom está lá, liderando o ataque. A equipe tenta pará-lo, cercando e colocando o plano em prática. Chega a rolar um momento em que eles quase conseguem capturar Dom, usando uma espécie de cabos para segurar o carro dele. Mas como sempre, o cara é genial na direção e consegue se saltar destruindo tudo no caminho. E quando a gente pensa que ele vai pegar pesado com os antigos companheiros, ele foge sem realmente machucá-los. Isso já dá uma pista de que, por trás daquela fachada de traidor, ainda existe o mesmo Dom que protege a família. Logo de cara, o filme já mostra que não vai economizar na adrenalina. Tem corrida ilegal nas ruas de Cuba, com carros pegando fogo e Dom mostrando que ainda é o rei da direção. Só que, depois dessa cena eletrizante, o clima começa a mudar. Cypher, a vilã mais fria e calculista da franquia, coloca Dom numa enrascada. Ele é obrigado a obedecer, sem contar nada para Letty ou para o resto da equipe. Imagina a confusão. O time inteiro fica sem entender nada, achando que o cara que sempre protegeu todo mundo agora resolveu se vender pro lado errado. E aí começa a loucura. A equipe, que já não era exatamente calma, entra em choque. Hobbs, o brutamontes agente do governo, que agora virou meio amigo deles, tenta manter tudo sob controle, mas é difícil. O grupo precisa enfrentar não só os inimigos, mas também o próprio Dom, que parece disposto a destruir tudo que construiu junto com eles. Cada missão fica mais perigosa, e cada corrida vira um campo de batalha. E, como se não bastasse, Cypher começa a mostrar que tem um plano muito maior: controlar armas tecnológicas e ameaçar o mundo inteiro. É aí que a coisa fica gigante. Não é só mais sobre corridas ou roubos ousados, mas sobre salvar o planeta de uma vilã que pode mexer com sistemas militares e até lançar mísseis nucleares. E no meio disso tudo, o coração da equipe está dividido, porque ninguém quer machucar o Dom. Eles querem entender por que ele está fazendo isso. Letty, principalmente, não acredita que o marido tenha virado um inimigo de verdade. Ela sente que tem algo escondido, algo maior por trás dessa mudança. O filme vai jogando cena atrás de cena, daquelas que fazem a gente prender a respiração. Tem perseguição em Nova York, com uma chuva de carros despencando dos prédios, porque Cypher hackeia centenas de veículos de uma só vez. É um caos total nas ruas, com Dom liderando esse ataque. E mesmo ali no meio da destruição, dá pra ver que ele não é totalmente frio. Sempre tem um detalhe, um gesto, que mostra que ele ainda pensa na família, mesmo fingindo estar do outro lado. E claro, não dá pra falar de Velozes e Furiosos 8 sem lembrar da parte mais insana, a corrida no gelo. O time vai parar na Rússia tentando impedir Cypher de lançar um míssil nuclear. E aí, meu amigo, é carro correndo sobre gelo, tanque de guerra deslizando, submarino saindo debaixo d'água, míssil voando e os personagens escapando por um fio.
É o tipo de cena que só essa franquia consegue inventar, juntando ação impossível com aquela sensação de meu Deus, como é que eles pensaram isso? Enquanto tudo isso acontece, o grande mistério é: por que o Dom traiu sua família? A resposta vem com um choque enorme. Cypher estava chantageando ele porque tinha sequestrado a ex-namorada dele, Helena, e o filho pequeno que Dom nem sabia que tinha. Isso muda tudo, porque mostra que ele nunca esteve do lado errado de verdade. Ele só estava tentando proteger a criança. Quando a equipe descobre isso, a raiva dá lugar à união, e eles voltam a lutar juntos, agora ainda mais determinados a derrubar Cypher. Tudo começa em Havana, Cuba, e já dá para sentir aquele clima quente, colorido, barulhento, cheio de carros velhos, mas super tunados, sabe? Dom e Letty estão ali curtindo o momento, aproveitando uma espécie de lua de mel, longe de toda aquela vida de missões perigosas. Parece que enfim eles vão ter um pouco de paz. Mas a gente já sabe que paz e Velozes e Furiosos não combinam, né? Do nada, aparece uma treta local. Um cara provoca Dom e coloca em risco o respeito da família dele em Havana. E claro, Dom não deixa barato. Ele entra numa corrida clássica, daquelas que definem quem é o rei da rua. Só que não é qualquer corrida. O carro que Dom pega é praticamente uma sucata, enquanto o rival está com uma máquina muito mais potente. Só que se tem uma coisa que a gente já aprendeu é que o carro não faz o piloto, e Dom é o cara que transforma qualquer lata velha em uma arma de corrida. A disputa é insana, com o motor pegando fogo, peças voando, a cidade inteira vibrando, e no final Dom consegue vencer, mas não humilha o rival. Pelo contrário, mostra respeito, entrega o carro de volta e prova por que é respeitado em qualquer canto do mundo. Esse é o Dom que todo mundo conhece. Firme, justo e com aquele espírito de família. Letty olha para ele e percebe que aquele cara, mesmo depois de tudo, ainda é o homem pelo qual ela se apaixonou. É um começo que dá aquela sensação de nostalgia, lembrando os tempos das primeiras corridas. Mas é aí que as coisas começam a mudar. Enquanto Dom anda pelas ruas de Havana, ele é surpreendido por uma mulher misteriosa, Cypher. Só pela cara dela já dá para perceber que não é alguém confiável. Ela fala com Dom como se já soubesse tudo sobre ele, como se tivesse estudado cada detalhe da vida dele. E aí vem o choque. Ela mostra algo que a gente ainda não sabe exatamente o que é, que faz o olhar de Dom mudar completamente. É como se, em poucos segundos, todo o chão dele tivesse desabado. O mais estranho é que Dom não reage com violência, nem tenta enfrentar Cypher. Ele simplesmente escuta, e isso já é um sinal de que o que ela tem nas mãos é poderoso demais. E logo depois, quando ele volta para Letty, tenta agir como se nada tivesse acontecido. Mas o peso no olhar dele entrega que algo está errado. É como se ele estivesse escondendo um segredo que poderia destruir tudo. Pouco tempo depois, Hobbs aparece. O brutamontes agente, cheio de frases engraçadas e sempre pronto para a briga, chega trazendo uma nova missão. A equipe precisa se reunir de novo para enfrentar uma ameaça internacional. Parece um trabalho normal para o grupo deles. Correr, roubar, impedir armas perigosas de caírem em mãos erradas. Então, todos se juntam. Letty, Roman, Tej, Ramsey, cada um com seu jeitão e sua habilidade. A família está reunida novamente. Eles embarcam nessa missão acreditando que vão agir como sempre, todos juntos, confiando uns nos outros e, claro, liderados por Dom. Mas é justamente nesse ponto que o mundo deles vira de cabeça para baixo. No meio da operação, quando tudo parece controlado, Dom faz algo inimaginável. Trai a equipe. Ele rouba o artefato que eles estavam tentando proteger e entrega direto para Cypher. Imagina a cena. O grupo inteiro fica em choque, sem acreditar no que está acontecendo. Hobbs, que confiava nele, é deixado para trás e Letty fica sem chão, sem entender por que o homem da vida dela faria uma coisa dessas. É como se a base da família tivesse sido destruída em um único movimento. Pouco tempo depois, Hobbs aparece. O brutamontes agente, cheio de frases engraçadas e sempre pronto para a briga, chega trazendo uma nova missão. A equipe precisa se reunir de novo para enfrentar uma ameaça internacional. Parece um trabalho normal para o grupo deles. Correr, roubar, impedir armas perigosas de caírem em mãos erradas. Então, todos se juntam. Letty, Roman, Tej, Ramsey, cada um com o seu jeitão e sua habilidade. A família está reunida novamente. Eles embarcam nessa missão acreditando que vão agir como sempre, todos juntos, confiando uns nos outros e, claro, liderados por Dom.
Mas é justamente nesse ponto que o mundo deles vira de cabeça para baixo. No meio da operação, quando tudo parece controlado, Dom faz algo inimaginável. Trai a equipe. Ele rouba o artefato que eles estavam tentando proteger e entrega direto para Cypher. Imagina a cena. O grupo inteiro fica em choque, sem acreditar no que está acontecendo. Hobbs, que confiava nele, é deixado para trás e Letty fica sem chão, sem entender por que o homem da vida dela faria uma coisa dessas. É como se a base da família tivesse sido destruída em um único movimento. Depois da traição chocante do Dom, o clima entre a galera muda completamente. Ninguém consegue acreditar no que viu, mas a realidade é dura. Ele agora está ao lado da tal Cypher. E isso não é só um problema de confiança, é um perigo gigante, porque se tem alguém que pode usar o talento do Dom para o mal, essa pessoa é ela. O Hobbs acaba preso por causa da confusão da missão. Só que ele não fica muito tempo atrás das grades porque tem uma jogada à esperta. Ele é colocado em uma cela bem ao lado de um cara que a gente já conhece, aquele inimigo do filme anterior. Imagina o barraco. 2 grandalhões, cheios de raiva, brigando e trocando farpas o tempo inteiro. É soco, chute, provocação. Parece que vai sair morte dali. Mas aí surge uma proposta maluca: unir forças. O Mr. Nobody, aquele agente misterioso do governo, aparece com a ideia de juntar Shaw à equipe, porque a ameaça é tão grande que não dá para ficar escolhendo aliado. Enquanto isso, Dom segue com Cypher. E é nessa parte que a gente começa a perceber que ele não está ali por escolha própria. Ele age frio, distante, mas não parece ser o mesmo cara que conhecemos. Cypher, com aquele jeitão calculista, começa a mostrar que está sempre um passo à frente, e em um momento tenso, ela revela o que tem nas mãos. Dom descobre que a ex-namorada dele, Helena, foi sequestrada, e junto com ela, o filho dele, que ele nem sabia que existia. Pronto, aí faz sentido porque Dom está fazendo tudo aquilo. Não é traição de verdade, é chantagem. Cypher basicamente prendeu o coração do cara. De volta à equipe, a galera tenta se reorganizar. Letty, coitada, fica arrasada. Ela sabe que Dom não é mau, mas também não consegue explicar para os outros o motivo de ele estar do outro lado. É aquela luta entre razão e emoção. Roman, como sempre, soltam as piadinhas para aliviar a tensão. Mas a verdade é que todos estão perdidos. É a primeira vez que eles não têm certeza se conseguem vencer. E então acontece uma das cenas mais loucas do filme, a perseguição em Nova York. Cypher mostra sua arma secreta, hackeia centenas de carros ao mesmo tempo. Imagina carros autônomos, carros comuns, tudo sendo controlado remotamente por ela. De repente, as ruas ficam tomadas por veículos desgovernados, despencando de prédios, atravessando cruzamentos, causando um caos inacreditável. É como se uma onda de ferro e pneus tivesse invadido a cidade. E no meio disso tudo, Dom está lá, liderando o ataque. A equipe tenta pará-lo, cercando e colocando o plano em prática. Chega a rolar um momento em que eles quase conseguem capturar Dom, usando uma espécie de cabos para segurar o carro dele. Mas como sempre, o cara é genial na direção e consegue se saltar destruindo tudo no caminho. E quando a gente pensa que ele vai pegar pesado com os antigos companheiros, ele foge sem realmente machucá-los. Isso já dá uma pista de que, por trás daquela fachada de traidor, ainda existe o mesmo Dom que protege a família. Logo de cara, o filme já mostra que não vai economizar na adrenalina. Tem corrida ilegal nas ruas de Cuba, com carros pegando fogo e Dom mostrando que ainda é o rei da direção. Só que, depois dessa cena eletrizante, o clima começa a mudar. Cypher, a vilã mais fria e calculista da franquia, coloca Dom numa enrascada. Ele é obrigado a obedecer, sem contar nada para Letty ou para o resto da equipe. Imagina a confusão. O time inteiro fica sem entender nada, achando que o cara que sempre protegeu todo mundo agora resolveu se vender pro lado errado. E aí começa a loucura. A equipe, que já não era exatamente calma, entra em choque. Hobbs, o brutamontes agente do governo, que agora virou meio amigo deles, tenta manter tudo sob controle, mas é difícil. O grupo precisa enfrentar não só os inimigos, mas também o próprio Dom, que parece disposto a destruir tudo que construiu junto com eles. Cada missão fica mais perigosa, e cada corrida vira um campo de batalha. E, como se não bastasse, Cypher começa a mostrar que tem um plano muito maior: controlar armas tecnológicas e ameaçar o mundo inteiro. É aí que a coisa fica gigante. Não é só mais sobre corridas ou roubos ousados, mas sobre salvar o planeta de uma vilã que pode mexer com sistemas militares e até lançar mísseis nucleares. E no meio disso tudo, o
O coração da equipe está dividido, porque ninguém quer machucar o Dom. Eles querem entender por que ele está fazendo isso. Letty, principalmente, não acredita que o marido tenha virado um inimigo de verdade. Ela sente que tem algo escondido, algo maior por trás dessa mudança. O filme vai jogando cena atrás de cena daquelas que fazem a gente prender a respiração. Tem perseguição em Nova York, com uma chuva de carros despencando dos prédios porque Cypher hackeia centenas de veículos de uma só vez. É um caos total nas ruas, com Dom liderando esse ataque. E mesmo ali no meio da destruição, dá pra ver que ele não é totalmente frio. Sempre tem um detalhe, um gesto, que mostra que ele ainda pensa na família, mesmo fingindo estar do outro lado. E claro, não dá pra falar de Velozes e Furiosos 8 sem lembrar da parte mais insana, a corrida no gelo. O time vai parar na Rússia tentando impedir Cypher de lançar um míssil nuclear. E aí, meu amigo, é carro correndo sobre gelo, tanque de guerra deslizando, submarino saindo debaixo d'água, míssil voando e os personagens escapando por um fio. É o tipo de cena que só essa franquia consegue inventar, juntando ação impossível com aquela sensação de meu Deus, como é que eles pensaram isso? Enquanto tudo isso acontece, o grande mistério é: por que o Dom traiu sua família? A resposta vem com um choque enorme. Cypher estava chantageando ele porque tinha sequestrado a ex-namorada dele, Helena, e o filho pequeno que Dom nem sabia que tinha. Isso muda tudo, porque mostra que ele nunca esteve do lado errado de verdade. Ele só estava tentando proteger a criança. Quando a equipe descobre isso, a raiva dá lugar à união, e eles voltam a lutar juntos, agora ainda mais determinados a derrubar Cypher. Tudo começa em Havana, Cuba, e já dá para sentir aquele clima quente, colorido, barulhento, cheio de carros velhos, mas super tunados, sabe? Dom e Letty estão ali curtindo o momento, aproveitando uma espécie de lua de mel, longe de toda aquela vida de missões perigosas. Parece que enfim eles vão ter um pouco de paz. Mas a gente já sabe que paz e Velozes e Furiosos não combinam, né? Do nada, aparece uma treta local. Um cara provoca Dom e coloca em risco o respeito da família dele em Havana. E claro, Dom não deixa barato. Ele entra numa corrida clássica, daquelas que definem quem é o rei da rua. Só que não é qualquer corrida. O carro que Dom pega é praticamente uma sucata, enquanto o rival está com uma máquina muito mais potente. Só que se tem uma coisa que a gente já aprendeu é que o carro não faz o piloto, e Dom é o cara que transforma qualquer lata velha em uma arma de corrida. A disputa é insana, com o motor pegando fogo, peças voando, a cidade inteira vibrando, e no final Dom consegue vencer, mas não humilha o rival. Pelo contrário, mostra respeito, entrega o carro de volta e prova por que é respeitado em qualquer canto do mundo. Esse é o Dom que todo mundo conhece, firme, justo e com aquele espírito de família. Letty olha para ele e percebe que aquele cara, mesmo depois de tudo, ainda é o homem pelo qual ela se apaixonou. É um começo que dá aquela sensação de nostalgia, lembrando os tempos das primeiras corridas. Mas é aí que as coisas começam a mudar. Enquanto Dom anda pelas ruas de Havana, ele é surpreendido por uma mulher misteriosa, Cypher. Só pela cara dela já dá para perceber que não é alguém confiável. Ela fala com Dom como se já soubesse tudo sobre ele, como se tivesse estudado cada detalhe da vida dele. E aí vem o choque. Ela mostra algo que a gente ainda não sabe exatamente o que é, que faz o olhar de Dom mudar completamente. É como se, em poucos segundos, todo o chão dele tivesse desabado. O mais estranho é que Dom não reage com violência, nem tenta enfrentar Cypher. Ele simplesmente escuta, e isso já é um sinal de que o que ela tem nas mãos é poderoso demais. E logo depois, quando ele volta para Letty, tenta agir como se nada tivesse acontecido. Mas o peso no olhar dele entrega que algo está errado. É como se ele estivesse escondendo um segredo que poderia destruir tudo. Pouco tempo depois, Hobbs aparece. O brutamontes agente, cheio de frases engraçadas e sempre pronto para a briga, chega trazendo uma nova missão. A equipe precisa se reunir de novo para enfrentar uma ameaça internacional. Parece um trabalho normal para o grupo deles. Correr, roubar, impedir armas perigosas de caírem em mãos erradas. Então, todos se juntam. Letty, Roman, Tej, Ramsey, cada um com seu jeitão e sua habilidade. A família está reunida novamente. Eles embarcam nessa missão acreditando que vão agir como sempre, todos juntos, confiando uns nos outros e, claro, liderados por Dom. Mas é justamente nesse ponto que o mundo deles vira de cabeça para baixo.
No meio da operação, quando tudo parece controlado, Dom faz algo inimaginável. Trai a equipe. Ele rouba o artefato que eles estavam tentando proteger e entrega direto para Cypher. Imagina a cena. O grupo inteiro fica em choque, sem acreditar no que está acontecendo. Hobbs, que confiava nele, é deixado para trás e Letty fica sem chão, sem entender por que o homem da vida dela faria uma coisa dessas. É como se a base da família tivesse sido destruída em um único movimento. Pouco tempo depois, Hobbs aparece. O Brutamontes, agente cheio de frases engraçadas e sempre pronto para briga, chega trazendo uma nova missão. A equipe precisa se reunir de novo para enfrentar uma ameaça internacional. Parece um trabalho normal para o grupo deles. Correr, roubar, impedir armas perigosas de caírem em mãos erradas. Então, todos se juntam. Letty, Roman, Tej, Ramsey, cada um com o seu jeitão e sua habilidade. A família está reunida novamente. Eles embarcam nessa missão acreditando que vão agir como sempre, todos juntos, confiando uns nos outros e, claro, liderados por Dom. Mas é justamente nesse ponto que o mundo deles vira de cabeça para baixo. No meio da operação, quando tudo parece controlado, Dom faz algo inimaginável. Trai a equipe. Ele rouba o artefato que eles estavam tentando proteger e entrega direto para Cypher. Imagina a cena. O grupo inteiro fica em choque, sem acreditar no que está acontecendo. Hobbs, que confiava nele, é deixado para trás e Letty fica sem chão, sem entender por que o homem da vida dela faria uma coisa dessas. É como se a base da família tivesse sido destruída em um único movimento. Depois da traição chocante do Dom, o clima entre a galera muda completamente. Ninguém consegue acreditar no que viu, mas a realidade é dura. Ele agora está ao lado da tal Cypher. E isso não é só um problema de confiança, é um perigo gigante, porque se tem alguém que pode usar o talento do Dom para o mal, essa pessoa é ela. O Hobbs acaba preso por causa da confusão da missão. Só que ele não fica muito tempo atrás das grades porque tem uma jogada esperta. Ele é colocado em uma cela bem ao lado de um cara que a gente já conhece, aquele inimigo do filme anterior. Imagina o barraco. 2 grandalhões, cheios de raiva, brigando e trocando farpas o tempo inteiro. É soco, chute, provocação. Parece que vai sair morte dali. Mas aí surge uma proposta maluca: unir forças. O Mr. Nobody, aquele agente misterioso do governo, aparece com a ideia de juntar Shaw à equipe, porque a ameaça é tão grande que não dá para ficar escolhendo aliado. Enquanto isso, Dom segue com Cypher. E é nessa parte que a gente começa a perceber que ele não está ali por escolha própria. Ele age frio, distante, mas não parece ser o mesmo cara que conhecemos. Cypher, com aquele jeitão calculista, começa a mostrar que está sempre um passo à frente, e em um momento tenso, ela revela o que tem nas mãos. Dom descobre que a ex-namorada dele, Helena, foi sequestrada, e junto com ela, o filho dele, que ele nem sabia que existia. Pronto. Aí faz sentido porque Dom está fazendo tudo aquilo. Não é traição de verdade, é chantagem. Cypher basicamente prendeu o coração do cara. De volta à equipe, a galera tenta se reorganizar. Letty, coitada, fica arrasada. Ela sabe que Dom não é mau, mas também não consegue explicar para os outros o motivo de ele estar do outro lado. É aquela luta entre razão e emoção. Roman, como sempre, soltam as piadinhas para aliviar a tensão. Mas a verdade é que todos estão perdidos. É a primeira vez que eles não têm certeza se conseguem vencer. E então acontece uma das cenas mais loucas do filme, a perseguição em Nova York. Cypher mostra sua arma secreta, hackeia centenas de carros ao mesmo tempo. Imagina carros autônomos, carros comuns, tudo sendo controlado remotamente por ela. De repente, as ruas ficam tomadas por veículos desgovernados, despencando de prédios, atravessando cruzamentos, causando um caos inacreditável. É como se uma onda de ferro e pneus tivesse invadido a cidade. E no meio disso tudo, Dom está lá, liderando o ataque. A equipe tenta pará-lo, cercando e colocando o plano em prática. Chega a rolar um momento em que eles quase conseguem capturar Dom, usando uma espécie de cabos para segurar o carro dele. Mas como sempre, o cara é genial na direção e consegue se saltar destruindo tudo no caminho. E quando a gente pensa que ele vai pegar pesado com os antigos companheiros, ele foge sem realmente machucá-los. Isso já dá uma pista de que, por trás daquela fachada de traidor, ainda existe o mesmo Dom que protege a família. Logo de cara, o filme já mostra que não vai economizar na adrenalina. Tem corrida ilegal nas ruas de Cuba, com carros pegando fogo e Dom mostrando que ainda é o rei da direção. Só que, depois dessa cena eletrizante, o clima começa a mudar. Cypher, a vilã mais fria e calculista da franquia, coloca Dom numa enrascada.
Ele é obrigado a obedecer, sem contar nada para Letty ou para o resto da equipe. Imagina a confusão. O time inteiro fica sem entender nada, achando que o cara que sempre protegeu todo mundo agora resolveu se vender pro lado errado. E aí começa a loucura. A equipe, que já não era exatamente calma, entra em choque. Hobbs, o brutamontes agente do governo, que agora virou meio amigo deles, tenta manter tudo sob controle, mas é difícil. O grupo precisa enfrentar não só os inimigos, mas também o próprio Dom, que parece disposto a destruir tudo que construiu junto com eles. Cada missão fica mais perigosa, e cada corrida vira um campo de batalha. E, como se não bastasse, Cypher começa a mostrar que tem um plano muito maior: controlar armas tecnológicas e ameaçar o mundo inteiro. É aí que a coisa fica gigante. Não é só mais sobre corridas ou roubos ousados, mas sobre salvar o planeta de uma vilã que pode mexer com sistemas militares e até lançar mísseis nucleares. E no meio disso tudo, o coração da equipe está dividido, porque ninguém quer machucar o Dom. Eles querem entender por que ele está fazendo isso. Letty, principalmente, não acredita que o marido tenha virado um inimigo de verdade. Ela sente que tem algo escondido, algo maior por trás dessa mudança. O filme vai jogando cena atrás de cena, daquelas que fazem a gente prender a respiração. Tem perseguição em Nova York, com uma chuva de carros despencando dos prédios, porque Cypher hackeia centenas de veículos de uma só vez. É um caos total nas ruas, com Dom liderando esse ataque. E mesmo ali no meio da destruição, dá pra ver que ele não é totalmente frio. Sempre tem um detalhe, um gesto, que mostra que ele ainda pensa na família, mesmo fingindo estar do outro lado. E claro, não dá pra falar de Velozes e Furiosos 8 sem lembrar da parte mais insana, a corrida no gelo. O time vai parar na Rússia tentando impedir Cypher de lançar um míssil nuclear. E aí, meu amigo, é carro correndo sobre gelo, tanque de guerra deslizando, submarino saindo debaixo d'água, míssil voando e os personagens escapando por um fio. É o tipo de cena que só essa franquia consegue inventar, juntando ação impossível com aquela sensação de meu Deus, como é que eles pensaram isso? Enquanto tudo isso acontece, o grande mistério é: por que o Dom traiu sua família? A resposta vem com um choque enorme. Cypher estava chantageando ele porque tinha sequestrado a ex-namorada dele, Helena, e o filho pequeno que Dom nem sabia que tinha. Isso muda tudo, porque mostra que ele nunca esteve do lado errado de verdade. Ele só estava tentando proteger a criança. Quando a equipe descobre isso, a raiva dá lugar à união, e eles voltam a lutar juntos, agora ainda mais determinados a derrubar Cypher. Tudo começa em Havana, Cuba, e já dá pra sentir aquele clima quente, colorido, barulhento, cheio de carros velhos, mas super tunados, sabe? Dom e Letty estão ali curtindo o momento, aproveitando uma espécie de lua de mel, longe de toda aquela vida de missões perigosas. Parece que enfim eles vão ter um pouco de paz. Mas a gente já sabe que paz e Velozes e Furiosos não combinam, né? Do nada, aparece uma treta local. Um cara provoca Dom e coloca em risco o respeito da família dele em Havana. E claro, Dom não deixa barato. Ele entra numa corrida clássica, daquelas que definem quem é o rei da rua. Só que não é qualquer corrida. O carro que Dom pega é praticamente uma sucata, enquanto o rival está com uma máquina muito mais potente. Só que se tem uma coisa que a gente já aprendeu é que o carro não faz o piloto, e Dom é o cara que transforma qualquer lata velha em uma arma de corrida. A disputa é insana, com o motor pegando fogo, peças voando, a cidade inteira vibrando, e no final Dom consegue vencer, mas não humilha o rival. Pelo contrário, mostra respeito, entrega o carro de volta e prova por que é respeitado em qualquer canto do mundo. Esse é o Dom que todo mundo conhece. Firme, justo e com aquele espírito de família. Letty olha para ele e percebe que aquele cara, mesmo depois de tudo, ainda é o homem pelo qual ela se apaixonou. É um começo que dá aquela sensação de nostalgia, lembrando os tempos das primeiras corridas. Mas é aí que as coisas começam a mudar. Enquanto Dom anda pelas ruas de Havana, ele é surpreendido por uma mulher misteriosa, Cypher. Só pela cara dela já dá para perceber que não é alguém confiável. Ela fala com Dom como se já soubesse tudo sobre ele, como se tivesse estudado cada detalhe da vida dele. E aí vem o choque. Ela mostra algo que a gente ainda não sabe exatamente o que faz o olhar de Dom mudar completamente. É como se, em poucos segundos, todo o chão dele tivesse desabado.
O mais estranho é que Dom não reage com violência, nem tenta enfrentar Cypher. Ele simplesmente escuta, e isso já é um sinal de que o que ela tem nas mãos é poderoso demais. E logo depois, quando ele volta para Letty, tenta agir como se nada tivesse acontecido. Mas o peso no olhar dele entrega que algo está errado. É como se ele estivesse escondendo um segredo que poderia destruir tudo. Pouco tempo depois, Hobbs aparece. O Brutamontes agente, cheio de frases engraçadas e sempre pronto para a briga, chega trazendo uma nova missão. A equipe precisa se reunir de novo para enfrentar uma ameaça internacional. Parece um trabalho normal para o grupo deles. Correr, roubar, impedir armas perigosas de caírem em mãos erradas. Então, todos se juntam. Letty, Roman, Tej, Ramsey, cada um com seu jeitão e sua habilidade. A família está reunida novamente. Eles embarcam nessa missão acreditando que vão agir como sempre, todos juntos, confiando uns nos outros e, claro, liderados por Dom. Mas é justamente nesse ponto que o mundo deles vira de cabeça para baixo. No meio da operação, quando tudo parece controlado, Dom faz algo inimaginável. Trai a equipe. Ele rouba o artefato que eles estavam tentando proteger e entrega direto para Cypher. Imagina a cena. O grupo inteiro fica em choque, sem acreditar no que está acontecendo. Hobbs, que confiava nele, é deixado para trás e Letty fica sem chão, sem entender por que o homem da vida dela faria uma coisa dessas. É como se a base da família tivesse sido destruída em um único movimento. Pouco tempo depois, Hobbs aparece. O Brutamontes, agente cheio de frases engraçadas e sempre pronto para a briga, chega trazendo uma nova missão. A equipe precisa se reunir de novo para enfrentar uma ameaça internacional. Parece um trabalho normal para o grupo deles. Correr, roubar, impedir armas perigosas de caírem em mãos erradas. Então, todos se juntam. Letty, Roman, Tej, Ramsey, cada um com o seu jeitão e sua habilidade. A família está reunida novamente. Eles embarcam nessa missão acreditando que vão agir como sempre, todos juntos, confiando uns nos outros e, claro, liderados por Dom. Mas é justamente nesse ponto que o mundo deles vira de cabeça para baixo. No meio da operação, quando tudo parece controlado, Dom faz algo inimaginável. Trai a equipe. Ele rouba o artefato que eles estavam tentando proteger e entrega direto para Cypher. Imagina a cena. O grupo inteiro fica em choque, sem acreditar no que está acontecendo. Hobbs, que confiava nele, é deixado para trás e Letty fica sem chão, sem entender por que o homem da vida dela faria uma coisa dessas. É como se a base da família tivesse sido destruída em um único movimento. Depois da traição chocante do Dom, o clima entre a galera muda completamente. Ninguém consegue acreditar no que viu, mas a realidade é dura. Ele agora está ao lado da tal Cypher. E isso não é só um problema de confiança, é um perigo gigante, porque se tem alguém que pode usar o talento do Dom para o mal, essa pessoa é ela. O Hobbs acaba preso por causa da confusão da missão. Só que ele não fica muito tempo atrás das grades porque tem uma jogada esperta. Ele é colocado em uma cela bem ao lado de um cara que a gente já conhece, aquele inimigo do filme anterior. Imagina o barraco. 2 grandalhões, cheios de raiva, brigando e trocando farpas o tempo inteiro. É soco, chute, provocação. Parece que vai sair morte dali. Mas aí surge uma proposta maluca: unir forças. O Mr. Nobody, aquele agente misterioso do governo, aparece com a ideia de juntar Shaw à equipe, porque a ameaça é tão grande que não dá para ficar escolhendo aliado. Enquanto isso, Dom segue com Cypher. E é nessa parte que a gente começa a perceber que ele não está ali por escolha própria. Ele age frio, distante, mas não parece ser o mesmo cara que conhecemos. Cypher, com aquele jeitão calculista, começa a mostrar que está sempre um passo à frente, e em um momento tenso, ela revela o que tem nas mãos. Dom descobre que a ex-namorada dele, Helena, foi sequestrada, e junto com ela, o filho dele, que ele nem sabia que existia. Pronto. Aí faz sentido porque Dom está fazendo tudo aquilo. Não é traição de verdade, é chantagem. Cypher basicamente prendeu o coração do cara. De volta à equipe, a galera tenta se reorganizar. Letty, coitada, fica arrasada. Ela sabe que Dom não é mau, mas também não consegue explicar para os outros o motivo de ele estar do outro lado. É aquela luta entre razão e emoção. Roman, como sempre, soltam as piadinhas para aliviar a tensão. Mas a verdade é que todos estão perdidos. É a primeira vez que eles não têm certeza se conseguem vencer. E então acontece uma das cenas mais loucas do filme: a perseguição em Nova York. Cypher mostra sua arma secreta, hackeia centenas de carros ao mesmo tempo. Imagina carros autônomos, carros comuns, tudo sendo controlado remotamente por ela.
De repente, as ruas ficam tomadas por veículos desgovernados, despencando de prédios, atravessando cruzamentos, causando um caos inacreditável. É como se uma onda de ferro e pneus tivesse invadido a cidade. E no meio disso tudo, Dom está lá, liderando o ataque. A equipe tenta pará-lo, cercando e colocando o plano em prática. Chega a rolar um momento em que eles quase conseguem capturar Dom, usando uma espécie de cabos para segurar o carro dele. Mas como sempre, o cara é genial na direção e consegue se saltar destruindo tudo no caminho. E quando a gente pensa que ele vai pegar pesado com os antigos companheiros, ele foge sem realmente machucá-los. Isso já dá uma pista de que, por trás daquela fachada de traidor, ainda existe o mesmo Dom que protege a família. Logo de cara, o filme já mostra que não vai economizar na adrenalina. Tem corrida ilegal nas ruas de Cuba, com carros pegando fogo e Dom mostrando que ainda é o rei da direção. Só que, depois dessa cena eletrizante, o clima começa a mudar. Cypher, a vilã mais fria e calculista da franquia, coloca Dom numa enrascada. Ele é obrigado a obedecer, sem contar nada para Letty ou para o resto da equipe. Imagina a confusão. O time inteiro fica sem entender nada, achando que o cara que sempre protegeu todo mundo agora resolveu se vender pro lado errado. E aí começa a loucura. A equipe, que já não era exatamente calma, entra em choque. Hobbs, o brutamontes agente do governo que agora virou meio amigo deles, tenta manter tudo sob controle, mas é difícil. O grupo precisa enfrentar não só os inimigos, mas também o próprio Dom, que parece disposto a destruir tudo que construiu junto com eles. Cada missão fica mais perigosa, e cada corrida vira um campo de batalha. E, como se não bastasse, Cypher começa a mostrar que tem um plano muito maior: controlar armas tecnológicas e ameaçar o mundo inteiro. É aí que a coisa fica gigante. Não é só mais sobre corridas ou roubos ousados, mas sobre salvar o planeta de uma vilã que pode mexer com sistemas militares e até lançar mísseis nucleares. E no meio disso tudo, o coração da equipe está dividido, porque ninguém quer machucar o Dom. Eles querem entender por que ele está fazendo isso. Letty, principalmente, não acredita que o marido tenha virado um inimigo de verdade. Ela sente que tem algo escondido, algo maior por trás dessa mudança. O filme vai jogando cena atrás de cena, daquelas que fazem a gente prender a respiração. Tem perseguição em Nova York, com uma chuva de carros despencando dos prédios, porque Cypher hackeia centenas de veículos de uma só vez. É um caos total nas ruas, com Dom liderando esse ataque. E mesmo ali no meio da destruição, dá pra ver que ele não é totalmente frio. Sempre tem um detalhe, um gesto, que mostra que ele ainda pensa na família, mesmo fingindo estar do outro lado. E claro, não dá pra falar de Velozes e Furiosos 8 sem lembrar da parte mais insana, a corrida no gelo. O time vai parar na Rússia tentando impedir Cypher de lançar um míssil nuclear. E aí, meu amigo, é carro correndo sobre gelo, tanque de guerra deslizando, submarino saindo debaixo d'água, míssil voando e os personagens escapando por um fio. É o tipo de cena que só essa franquia consegue inventar, juntando ação impossível com aquela sensação de meu Deus, como é que eles pensaram isso? Enquanto tudo isso acontece, o grande mistério é: por que o Dom traiu sua família? A resposta vem com um choque enorme. Cypher estava chantageando ele porque tinha sequestrado a ex-namorada dele, Helena, e o filho pequeno que Dom nem sabia que tinha. Isso muda tudo, porque mostra que ele nunca esteve do lado errado de verdade. Ele só estava tentando proteger a criança. Quando a equipe descobre isso, a raiva dá lugar à união, e eles voltam a lutar juntos, agora ainda mais determinados a derrubar Cypher. Tudo começa em Havana, Cuba, e já dá pra sentir aquele clima quente, colorido, barulhento, cheio de carros velhos, mas super tunados, sabe? Dom e Letty estão ali curtindo o momento, aproveitando uma espécie de lua de mel, longe de toda aquela vida de missões perigosas. Parece que enfim eles vão ter um pouco de paz. Mas a gente já sabe que paz e Velozes e Furiosos não combinam, né? Do nada, aparece uma treta local. Um cara provoca Dom e coloca em risco o respeito da família dele em Havana. E claro, Dom não deixa barato. Ele entra numa corrida clássica, daquelas que definem quem é o rei da rua. Só que não é qualquer corrida. O carro que Dom pega é praticamente uma sucata, enquanto o rival está com uma máquina muito mais potente. Só que se tem uma coisa que a gente já aprendeu é que o carro não faz o piloto, e Dom é o cara que transforma qualquer lata velha em uma arma de corrida. A disputa é insana,
com o motor pegando fogo, peças voando, a cidade inteira vibrando, e no final Dom consegue vencer, mas não humilha o rival. Pelo contrário, mostra respeito, entrega o carro de volta e prova por que é respeitado em qualquer canto do mundo. Esse é o Dom que todo mundo conhece, firme, justo e com aquele espírito de família. Letty olha para ele e percebe que aquele cara, mesmo depois de tudo, ainda é o homem pelo qual ela se apaixonou. É um começo que dá aquela sensação de nostalgia, lembrando os tempos das primeiras corridas. Mas é aí que as coisas começam a mudar. Enquanto Dom anda pelas ruas de Havana, ele é surpreendido por uma mulher misteriosa, Cypher. Só pela cara dela já dá para perceber que não é alguém confiável. Ela fala com Dom como se já soubesse tudo sobre ele, como se tivesse estudado cada detalhe da vida dele. E aí vem o choque. Ela mostra algo que a gente ainda não sabe exatamente o que é, que faz o olhar de Dom mudar completamente. É como se, em poucos segundos, todo o chão dele tivesse desabado. O mais estranho é que Dom não reage com violência, nem tenta enfrentar Cypher. Ele simplesmente escuta, e isso já é um sinal de que o que ela tem nas mãos é poderoso demais. E logo depois, quando ele volta para Letty, tenta agir como se nada tivesse acontecido. Mas o peso no olhar dele entrega que algo está errado. É como se ele estivesse escondendo um segredo que poderia destruir tudo. Pouco tempo depois, Hobbs aparece. O brutamontes agente, cheio de frases engraçadas e sempre pronto para a briga, chega trazendo uma nova missão. A equipe precisa se reunir de novo para enfrentar uma ameaça internacional. Parece um trabalho normal para o grupo deles. Correr, roubar, impedir armas perigosas de caírem em mãos erradas. Então, todos se juntam. Letty, Roman, Tej, Ramsey, cada um com seu jeitão e sua habilidade. A família está reunida novamente. Eles embarcam nessa missão acreditando que vão agir como sempre, todos juntos, confiando uns nos outros e, claro, liderados por Dom. Mas é justamente nesse ponto que o mundo deles vira de cabeça para baixo. No meio da operação, quando tudo parece controlado, Dom faz algo inimaginável. Trai a equipe. Ele rouba o artefato que eles estavam tentando proteger e entrega direto para Cypher. Imagina a cena. O grupo inteiro fica em choque, sem acreditar no que está acontecendo. Hobbs, que confiava nele, é deixado para trás e Letty fica sem chão, sem entender por que o homem da vida dela faria uma coisa dessas. É como se a base da família tivesse sido destruída em um único movimento. Pouco tempo depois, Hobbs aparece. O brutamontes agente, cheio de frases engraçadas e sempre pronto para a briga, chega trazendo uma nova missão. A equipe precisa se reunir de novo para enfrentar uma ameaça internacional. Parece um trabalho normal para o grupo deles. Correr, roubar, impedir armas perigosas de caírem em mãos erradas. Então, todos se juntam. Letty, Roman, Tej, Ramsey, cada um com o seu jeitão e sua habilidade. A família está reunida novamente. Eles embarcam nessa missão acreditando que vão agir como sempre, todos juntos, confiando uns nos outros e, claro, liderados por Dom. Mas é justamente nesse ponto que o mundo deles vira de cabeça para baixo. No meio da operação, quando tudo parece controlado, Dom faz algo inimaginável. Trai a equipe. Ele rouba o artefato que eles estavam tentando proteger e entrega direto para Cypher. Imagina a cena. O grupo inteiro fica em choque, sem acreditar no que está acontecendo. Hobbs, que confiava nele, é deixado para trás e Letty fica sem chão, sem entender por que o homem da vida dela faria uma coisa dessas. É como se a base da família tivesse sido destruída em um único movimento. Depois da traição chocante do Dom, o clima entre a galera muda completamente. Ninguém consegue acreditar no que viu, mas a realidade é dura. Ele agora está ao lado da tal Cypher. E isso não é só um problema de confiança, é um perigo gigante, porque se tem alguém que pode usar o talento do Dom para o mal, essa pessoa é ela. O Hobbs acaba preso por causa da confusão da missão. Só que ele não fica muito tempo atrás das grades, porque tem uma jogada esperta. Ele é colocado em uma cela bem ao lado de um cara que a gente já conhece, aquele inimigo do filme anterior. Imagina o barraco. 2 grandalhões, cheios de raiva, brigando e trocando farpas o tempo inteiro. É soco, chute, provocação. Parece que vai sair morte dali. Mas aí surge uma proposta maluca. Unir forças. O Mr. Nobody, aquele agente misterioso do governo, aparece com a ideia de juntar Shaw à equipe, porque a ameaça é tão grande que não dá para ficar escolhendo aliado. Enquanto isso, Dom segue com Cypher. E é nessa parte que a gente começa a perceber que ele não está ali por escolha própria. Ele age frio, distante, mas não parece ser o mesmo cara que conhecemos. Cypher, com aquele jeitão calculista,
começa a mostrar que está sempre um passo à frente, e em um momento tenso, ela revela o que tem nas mãos. Dom descobre que a ex-namorada dele, Helena, foi sequestrada, e junto com ela, o filho dele, que ele nem sabia que existia. Pronto, aí faz sentido porque Dom está fazendo tudo aquilo. Não é traição de verdade, é chantagem. Cypher basicamente prendeu o coração do cara. De volta à equipe, a galera tenta se reorganizar. Letty, coitada, fica arrasada. Ela sabe que Dom não é mau, mas também não consegue explicar para os outros o motivo de ele estar do outro lado. É aquela luta entre razão e emoção. Roman, como sempre, soltam as piadinhas para aliviar a tensão. Mas a verdade é que todos estão perdidos. É a primeira vez que eles não têm certeza se conseguem vencer. E então acontece uma das cenas mais loucas do filme, a perseguição em Nova York. Cypher mostra sua arma secreta, hackeia centenas de carros ao mesmo tempo. Imagina carros autônomos, carros comuns, tudo sendo controlado remotamente por ela. De repente, as ruas ficam tomadas por veículos desgovernados, despencando de prédios, atravessando cruzamentos, causando um caos inacreditável. É como se uma onda de ferro e pneus tivesse invadido a cidade. E no meio disso tudo, Dom está lá, liderando o ataque. A equipe tenta pará-lo, cercando e colocando o plano em prática. Chega a rolar um momento em que eles quase conseguem capturar Dom, usando uma espécie de cabos para segurar o carro dele. Mas como sempre, o cara é genial na direção e consegue se saltar destruindo tudo no caminho. E quando a gente pensa que ele vai pegar pesado com os antigos companheiros, ele foge sem realmente machucá-los. Isso já dá uma pista de que, por trás daquela fachada de traidor, ainda existe o mesmo Dom que protege a família. Logo de cara, o filme já mostra que não vai economizar na adrenalina. Tem corrida ilegal nas ruas de Cuba, com carros pegando fogo e Dom mostrando que ainda é o rei da direção. Só que, depois dessa cena eletrizante, o clima começa a mudar. Cypher, a vilã mais fria e calculista da franquia, coloca Dom numa enrascada. Ele é obrigado a obedecer, sem contar nada para Letty ou para o resto da equipe. Imagina a confusão. O time inteiro fica sem entender nada, achando que o cara que sempre protegeu todo mundo agora resolveu se vender pro lado errado. E aí começa a loucura. A equipe, que já não era exatamente calma, entra em choque. Hobbs, o brutamontes agente do governo, que agora virou meio amigo deles, tenta manter tudo sob controle, mas é difícil. O grupo precisa enfrentar não só os inimigos, mas também o próprio Dom, que parece disposto a destruir tudo que construiu junto com eles. Cada missão fica mais perigosa, e cada corrida vira um campo de batalha. E, como se não bastasse, Cypher começa a mostrar que tem um plano muito maior: controlar armas tecnológicas e ameaçar o mundo inteiro. É aí que a coisa fica gigante. Não é só mais sobre corridas ou roubos ousados, mas sobre salvar o planeta de uma vilã que pode mexer com sistemas militares e até lançar mísseis nucleares. E no meio disso tudo, o coração da equipe está dividido, porque ninguém quer machucar o Dom. Eles querem entender por que ele está fazendo isso. Letty, principalmente, não acredita que o marido tenha virado um inimigo de verdade. Ela sente que tem algo escondido, algo maior por trás dessa mudança. O filme vai jogando cena atrás de cena, daquelas que fazem a gente prender a respiração. Tem perseguição em Nova York, com uma chuva de carros despencando dos prédios, porque Cypher hackeia centenas de veículos de uma só vez. É um caos total nas ruas, com Dom liderando esse ataque. E mesmo ali no meio da destruição, dá pra ver que ele não é totalmente frio. Sempre tem um detalhe, um gesto, que mostra que ele ainda pensa na família, mesmo fingindo estar do outro lado. E claro, não dá pra falar de Velozes e Furiosos 8 sem lembrar da parte mais insana, a corrida no gelo. O time vai parar na Rússia tentando impedir Cypher de lançar um míssil nuclear. E aí, meu amigo, é carro correndo sobre gelo, tanque de guerra deslizando, submarino saindo debaixo d'água, míssil voando e os personagens escapando por um fio. É o tipo de cena que só essa franquia consegue inventar, juntando ação impossível com aquela sensação de meu Deus, como é que eles pensaram isso? Enquanto tudo isso acontece, o grande mistério é: por que o Dom traiu sua família? A resposta vem com um choque enorme. Cypher estava chantageando ele porque tinha sequestrado a ex-namorada dele, Helena, e o filho pequeno que Dom nem sabia que tinha. Isso muda tudo, porque mostra que ele nunca esteve do lado errado de verdade. Ele só estava tentando proteger a criança. Quando a equipe descobre isso,
a raiva dá lugar à união, e eles voltam a lutar juntos, agora ainda mais determinados a derrubar Cypher. Tudo começa em Havana, Cuba, e já dá pra sentir aquele clima quente, colorido, barulhento, cheio de carros velhos, mas super tunados, sabe? Dom e Letty estão ali curtindo o momento, aproveitando uma espécie de lua de mel, longe de toda aquela vida de missões perigosas. Parece que enfim eles vão ter um pouco de paz. Mas a gente já sabe que paz e Velozes e Furiosos não combinam, né? Do nada, aparece uma treta local. Um cara provoca Dom e coloca em risco o respeito da família dele em Havana. E claro, Dom não deixa barata. Ele entra numa corrida clássica, daquelas que definem quem é o rei da rua. Só que não é qualquer corrida. O carro que Dom pega é praticamente uma sucata, enquanto o rival está com uma máquina muito mais potente. Só que se tem uma coisa que a gente já aprendeu é que o carro não faz o piloto, e Dom é o cara que transforma qualquer lata velha em uma arma de corrida. A disputa é insana, com o motor pegando fogo, peças voando, a cidade inteira vibrando, e no final Dom consegue vencer, mas não humilha o rival. Pelo contrário, mostra respeito, entrega o carro de volta e prova por que é respeitado em qualquer canto do mundo. Esse é o Dom que todo mundo conhece. Firme, justo e com aquele espírito de família. Letty olha para ele e percebe que aquele cara, mesmo depois de tudo, ainda é o homem pelo qual ela se apaixonou. É um começo que dá aquela sensação de nostalgia, lembrando os tempos das primeiras corridas. Mas é aí que as coisas começam a mudar. Enquanto Dom anda pelas ruas de Havana, ele é surpreendido por uma mulher misteriosa, Cypher. Só pela cara dela já dá para perceber que não é alguém confiável. Ela fala com Dom como se já soubesse tudo sobre ele, como se tivesse estudado cada detalhe da vida dele. E aí vem o choque. Ela mostra algo que a gente ainda não sabe exatamente o que é, que faz o olhar de Dom mudar completamente. É como se, em poucos segundos, todo o chão dele tivesse desabado. O mais estranho é que Dom não reage com violência, nem tenta enfrentar Cypher. Ele simplesmente escuta, e isso já é um sinal de que o que ela tem nas mãos é poderoso demais. E logo depois, quando ele volta para Letty, tenta agir como se nada tivesse acontecido, mas o peso no olhar dele entrega que algo está errado. É como se ele estivesse escondendo um segredo que poderia destruir tudo. Pouco tempo depois, Hobbs aparece. O brutamontes agente, cheio de frases engraçadas e sempre pronto para a briga, chega trazendo uma nova missão. A equipe precisa se reunir de novo para enfrentar uma ameaça internacional. Parece um trabalho normal para o grupo deles. Correr, roubar, impedir armas perigosas de caírem em mãos erradas. Então, todos se juntam. Letty, Roman, Tej, Ramsey, cada um com seu jeitão e sua habilidade. A família está reunida novamente. Eles embarcam nessa missão acreditando que vão agir como sempre, todos juntos, confiando uns nos outros e, claro, liderados por Dom. Mas é justamente nesse ponto que o mundo deles vira de cabeça para baixo. No meio da operação, quando tudo parece controlado, Dom faz algo inimaginável. Trai a equipe. Ele rouba o artefato que eles estavam tentando proteger e entrega direto para Cypher. Imagina a cena. O grupo inteiro fica em choque, sem acreditar no que está acontecendo. Hobbs, que confiava nele, é deixado para trás e Letty fica sem chão, sem entender por que o homem da vida dela faria uma coisa dessas. É como se a base da família tivesse sido destruída em um único movimento. Pouco tempo depois, Hobbs aparece. O brutamontes agente, cheio de frases engraçadas e sempre pronto para a briga, chega trazendo uma nova missão. A equipe precisa se reunir de novo para enfrentar uma ameaça internacional. Parece um trabalho normal para o grupo deles. Correr, roubar, impedir armas perigosas de caírem em mãos erradas. Então, todos se juntam. Letty, Roman, Tej, Ramsey, cada um com o seu jeitão e sua habilidade. A família está reunida novamente. Eles embarcam nessa missão acreditando que vão agir como sempre, todos juntos, confiando uns nos outros e, claro, liderados por Dom. Mas é justamente nesse ponto que o mundo deles vira de cabeça para baixo. No meio da operação, quando tudo parece controlado, Dom faz algo inimaginável. Trai a equipe. Ele rouba o artefato que eles estavam tentando proteger e entrega direto para Cypher. Imagina a cena. O grupo inteiro fica em choque, sem acreditar no que está acontecendo. Hobbs, que confiava nele, é deixado para trás e Letty fica sem chão, sem entender por que o homem da vida dela faria uma coisa dessas. É como se a base da família tivesse sido destruída em um único movimento. Depois da traição chocante do Dom, o clima entre a galera muda completamente.
Ninguém consegue acreditar no que viu, mas a realidade é dura. Ele agora está ao lado da tal Cypher. E isso não é só um problema de confiança, é um perigo gigante, porque se tem alguém que pode usar o talento do Dom para o mal, essa pessoa é ela. O Hobbs acaba preso por causa da confusão da missão. Só que ele não fica muito tempo atrás das grades porque tem uma jogada esperta. Ele é colocado em uma cela bem ao lado de um cara que a gente já conhece, aquele inimigo do filme anterior. Imagina o barraco. 2 grandalhões, cheios de raiva, brigando e trocando farpas o tempo inteiro. É soco, chute, provocação. Parece que vai sair morte dali. Mas aí surge uma proposta maluca: unir forças. O Mr. Nobody, aquele agente misterioso do governo, aparece com a ideia de juntar Shaw à equipe, porque a ameaça é tão grande que não dá para ficar escolhendo aliado. Enquanto isso, Dom segue com Cypher. E é nessa parte que a gente começa a perceber que ele não está ali por escolha própria. Ele age frio, distante, mas não parece ser o mesmo cara que conhecemos. Cypher, com aquele jeitão calculista, começa a mostrar que está sempre um passo à frente, e em um momento tenso, ela revela o que tem nas mãos. Dom descobre que a ex-namorada dele, Helena, foi sequestrada, e junto com ela, o filho dele, que ele nem sabia que existia. Pronto. Aí faz sentido porque Dom está fazendo tudo aquilo. Não é traição de verdade, é chantagem. Cypher basicamente prendeu o coração do cara. De volta à equipe, a galera tenta se reorganizar. Letty, coitada, fica arrasada. Ela sabe que Dom não é mau, mas também não consegue explicar para os outros o motivo de ele estar do outro lado. É aquela luta entre razão e emoção. Roman, como sempre, soltam as piadinhas para aliviar a tensão. Mas a verdade é que todos estão perdidos. É a primeira vez que eles não têm certeza se conseguem vencer. E então acontece uma das cenas mais loucas do filme: a perseguição em Nova York. Cypher mostra sua arma secreta. Hackeia centenas de carros ao mesmo tempo. Imagina carros autônomos, carros comuns, tudo sendo controlado remotamente por ela. De repente, as ruas ficam tomadas por veículos desgovernados, despencando de prédios, atravessando cruzamentos, causando um caos inacreditável. É como se uma onda de ferro e pneus tivesse invadido a cidade. E no meio disso tudo, Dom está lá, liderando o ataque. A equipe tenta pará-lo, cercando e colocando o plano em prática. Chega a rolar um momento em que eles quase conseguem capturar Dom, usando uma espécie de cabos para segurar o carro dele. Mas como sempre, o cara é genial na direção e consegue se saltar destruindo tudo no caminho. E quando a gente pensa que ele vai pegar pesado com os antigos companheiros, ele foge sem realmente machucá-los. Isso já dá uma pista de que, por trás daquela fachada de traidor, ainda existe o mesmo Dom que protege a família. Assista Tube Channel. As melhores indicações de conteúdos em um só lugar. Inscreva-se no nosso canal e ative o sininho das notificações para ficar por dentro de tudo.